Começar? Sim. Então, bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de passar a palavra a Cibele Brandão, atual presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. Obrigada, Cacilda. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês. Inácio Paim, agradeço a sua vinda, agradeço a forma disponível que você aceitou o nosso convite. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas a disponibilidade dele foi enorme. O Inácio é um estudioso, autor de muitos livros, um colaborador da psicanálise no Brasil, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. O tema que ele vai desenvolver aqui é de muita importância: laços, enlaces, desenlaces sobre as identificações. Ele vai rastrear conceitos da obra freudiana, trazendo a ideia da evolução do conceito ao longo do tempo e mostrando o outro tomado como modelo. Essa é a nossa primeira atividade do ano de 2021. Com sua aula, Inácio, nós começamos esse ano letivo. Sendo a primeira atividade onde nos encontramos depois da interrupção de fim de ano, eu quero mencionar aqui publicamente um dia doloroso para nós no mês de fevereiro. No dia 12 desse mês, nós amanhecemos com a notícia que o Pavan tinha partido. Nós víamos que uma moléstia evoluía, mas como vocês sabem, muitas coisas nós não queremos ver e fazemos várias ideias a respeito. E a gente pensava, acho que não vai acontecer agora. Em algum lugar da nossa emoção, queremos crer que a morte ela sempre está mais adiante. Para os que o conheceram, sabem a dimensão da perda. Nós estamos preparando uma homenagem para ele no dia 13 de março e vocês vão receber informações, vão receber convite, o link, né? Mas eu quero falar que de antemão estão todos convidados. Nós estamos muito honrados com a presença do Inácio aqui hoje, entre nós, realizando essa aula inaugural. E inaugura também não só os cursos, mas também as atividades científicas. E tudo isso o Pavan ajudou a edificar. Nós estamos no rumo do que era a profissão de fé dele. O núcleo está num momento também, como tudo acontece ambivalentemente, o núcleo está muito cheio de vida, né? Cheio de atividades e nós temos vários cursos em andamento, muitas pessoas procurando, temos cursos de formação, de aprimoramento, grupo de estudos. Esse binômio vida e morte nos acompanha constantemente. Então, vamos lá, vamos começar, vamos continuar. Eu vou passar a palavra para a Cacilda, que é a nossa coordenadora científica. Obrigada. Muito bom. Então, eu gostaria também de reafirmar a nossa gratidão ao querido Pavan, nosso mestre de toda uma vida, e que nos deixou não só um legado científico, mas um legado de amor, de amizades, de dedicação e de respeito.
Em Cânticos, diz Cecília Meireles, o vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu, que és eterno. Assim, Pavan vai vivendo dentro de nós. Inácio, nós estamos muito felizes com a sua presença hoje aqui conosco. Gratos pela sua disponibilidade. Cibele já o apresentou e eu gostaria de citar os livros que o Inácio é autor e coautor. Ele é coautor dos livros Novos Tempos, Velhas Recomendações, Sobre o Filicídio, uma introdução. E ele é autor dos livros Metapsicologia, um olhar à luz da pulsão de morte. Inconfidências Metapsicológicas, das Ramlich. E o Inácio está lançando um livro, que acho que deve estar saindo do forno, né, Inácio, agora em março, e é Racismo por uma Psicanálise Implicada. Na apresentação do livro, Inácio diz assim: as ideias aqui abordadas são produtos de reflexões que estão em processo de estruturação. Publicá-las é um convite para dialogar e trabalhar essa temática, por muitas vezes esquecida, silenciada, negligenciada, no contexto da psicanálise e suas instituições. As narrativas desse livro têm a pretensão de seguir desacomodando e produzindo ações reparatórias no universo psicanalítico. E aí, Inácio diz que em breve teremos o lançamento, que acho que está previsto para março, né, Inácio? Talvez depois você possa também falar alguma coisa sobre o livro. E assim, eu gostaria agora que a Cida Rocha desse alguns recados para vocês, antes do Inácio começar a nossa aula inaugural. Uhum. Bom dia a todos. Eu vou ler para nós o termo de responsabilidade inicialmente, né? Ao me inscrever nesta reunião científica, estou de acordo que trata-se de um evento destinado a profissionais da área psi, que o link de acesso é pessoal e intransferível e que, portanto, não pode ser compartilhado. No caso da apresentação conter alusões a situações clínicas, qualquer comentário sobre o mesmo constitui quebra de sigilo e infração ética. Bom, o Sidney já comunicou que os microfones vão permanecer desligados para evitar interferência de ruídos, né? O Inácio vai falar por volta de uns 50 minutos e vocês poderão colocar as questões, comentários no chat e depois eu passo, eu lerei e ele vai respondendo dentro aí do possível, né? Essa aula está sendo gravada. Bem, eu penso que por hora são essas as informações que eu tenho para passar. Eu passo, então, a palavra ao Inácio e reitero o que as minhas colegas já colocaram, da gratidão e do imenso prazer em ter você e todos vocês aqui conosco. Bom dia a todos e a todas. Eu, evidentemente, antes de começar a falar um pouquinho sobre a nossa temática, também queria dizer algumas palavras, queria fazer quero e vou fazer, né, todo um agradecimento à Cacilda, a Cibélia, a Aparecida, que me fizeram esse convite, né, para estar aqui com vocês. Um convite que, no primeiro momento, eu, a Cibele, depois a Cacilda, viemos conversando aí já há algum tempo, e elas tiveram, o núcleo teve todo um carinho também comigo, para que a gente pudesse também chegar a um acordo a respeito de datas e toda a complexidade aí que a gente tem vivido em função de agendas. Então, quero agradecer muito, agradecer também o privilégio, né, de estar nesse lugar de uma atividade inaugural em que o núcleo, né, abre no ano de 2021 aí as novas discussões que temos que seguir trabalhando.
né? Queria também dizer assim que eu não conheci o Pavan, né? Mas que talvez, né, uma bela forma de nós podermos também homenageá-lo, além do que todo o núcleo vai fazer, né, é justamente fazer isso. Eu acho que seguir trabalhando pela psicanálise, né, e tentando fazer um breve link com a nossa temática, né, poder usar o Pavan e o que as colegas já trouxeram, aí, quem sabe como um bom modelo de identificação, né, seguir produzindo apesar da dor, né. O Freud ainda diria também que de alguma forma, né, a experiência de dor ela é transformadora. A experiência de dor tem uma grande possibilidade de nos fazer buscar novas alternativas e novos caminhos. Então, acho que para poder seguir nesse link, de fazer jus à história dele, nada melhor do que seguirmos trabalhando, e trabalhando, quem sabe, essa temática que é da nossa atividade aqui, mas também nós sabemos que essa temática ela está vinculada diretamente com o Congresso Brasileiro, que, como sabemos, ele deveria, em condições anteriores a um ano atrás, acontecer agora em 2021, né? Tanto que é 2021 que a comissão organizadora do Congresso, o Bernard e todos os diretores científicos propuseram, né, Laços, Eu e o Mundo, dentro da ideia de trabalhar, entre outras questões, mas ter como eixo, né, condutor dos trabalhos, a psicologia das massas e a análise do eu, 100 anos do trabalho freudiano. Não foi possível, todos nós sabemos esses momentos sombrios que vivemos aí há mais de um ano, nós estamos vivendo em termos de Brasil e o mundo há muito mais tempo, esse tempo pesado, difícil, angustiante, mas também, né, o compromisso que a psicanálise tem, os psicanalistas, não só do seu trabalho clínico como uma possibilidade de conviver e ajudar com esse sofrimento psíquico, que mesmo que a gente se reporte muitas vezes há 100 anos atrás e falemos um pouco da gripe espanhola e toda aquela pandemia, né, que culmina um pouco aí com todo o processo da psicanálise dos anos 20, 100 anos depois. Mesmo que tenhamos essa pré-história que retorna dessa outra forma, isso é algo inédito para nós, inédito, de alguma forma, para o universo psicanalítico contemporâneo, que é justamente o que temos vivido, né, a cada dia e a complexidade do que estamos vendo nesse tempo, que é um tempo, sim, que eu acho que a psicologia das massas é um grande veículo para que a gente possa também olhar o indivíduo e o contexto social, né? O fenômeno de massa que nós estamos vivendo nessa pandemia, ele é um palco importante e significativo para que a gente possa ressignificar algum legado freudiano. Eu diria, assim, que os grandes chamados textos sociais de Freud, e quando eu digo textos sociais, ou a maioria de nós diz, a gente deve ter um extremo cuidado, né? Que esses textos sociais é uma forma didática de falar de uma forma do Freud compreender os fenômenos ditos sociais, mas num link, numa interação sempre entre o individual e o coletivo. Não é por nada e nem o acaso que ele começa o Psicologia das Massas falando, antes de mais nada, a psicologia individual é uma psicologia social. É esse link, esse vínculo que sempre esteve no pensamento freudiano, né? Eu vou tentar reportar para vocês um pouco como é que eu entendo que essa história vai se constituindo no pensamento freudiano, mas esse link entre cultura e sujeito, isso é uma cisão que os psicanalistas vão fazer nas suas histórias, por dificuldade de lidar com a complexidade com a cultura a qual nós estamos inseridos. O Freud nunca fez essa cisão, né? Nós podemos dizer que a psicanálise ela nasce em cima de 3 grandes eixos. Ela nasce em cima da clínica, evidentemente, ela nasce em cima da cultura e ela nasce em cima da autoanálise do Freud. É o que foi possível para o Freud fazer, que é a sua autoanálise, que sabemos que as cartas aflitas é a grande referência que nós temos disso que possa se chamar, entre aspas, autoanálise, né? Então, a clínica e a cultura vão estar conversando o tempo todo com o Freud, indiscutivelmente. Que bom que a gente possa, então, retomar esse espírito freudiano. Bom, para tentar voltar um pouco à temática do que a gente conversou, a Cibele, a Cacilda, chegamos à conclusão de poder falar, né? E criamos esse título que tenta um pouco, né, enlaçar e nos desenlaçar pelas vários vértices disso que se chama identificação. Para início de conversa, é interessante que o Freud diga lá em 32, ele já diz assim, né, eu não estou satisfeito com o que eu produzi até agora sobre as identificações. Né? Isso tá uma frase que está lá naquela conferência, A Dissecção da Personalidade Psíquica. Em 32, não estou satisfeito. E realmente ele não está satisfeito porque trabalhar a temática das identificações é trabalhar o núcleo da essência do sujeito e da cultura.
né? Se a psicanálise é a ciência do inconsciente, ela é a ciência do desejo, entre várias questões que dizemos, mas tudo isso está calcado no quê? No complexo chamado o complexo identificatório. É isso que nos constitui como sujeito e como meio cultural. Então, a identificação, ela é um ponto de chegada e é um ponto de partida, né? Que a gente vai e volta nesse trabalho para nos constituir como sujeito, como meio, como interações. Mas como é que isso vai circular no pensamento freudiano? Eu vou tentar dividir esses meus 50, 45 minutos aí que a Cacilda e a Cibele tão gentilmente me cederam, e elas me garantiram que vocês não vão dormir, então eu vou tentar. Se vocês dormirem, vocês desliguem as câmeras, tá? Que a ideia que eu possa fazer, e esse é um jeito de falar, de compreender, de interagir, de nós fazermos uma breve jornada, assim, porque como esse conceito ele vai sendo construído, não existe o texto, mesmo que a identificação tenha lá no Psicologia das Massas, no capítulo 7º, um dado próprio, um lugar próprio, ali é um compilado, mas um compilado que sintetiza ideias freudianas, mas o trabalho das identificações, para que a gente possa compreendê-lo e fazê-lo trabalhar, nós precisamos olhar como um todo. Aliás, como um todo é o que a gente faz toda vez que a gente se debruça sobre um conceito freudiano. O maior equívoco que um psicanalista pode fazer quando ele vai trabalhar o texto freudiano é ficar focado num contexto sem poder ampliar como é que esse contexto foi sendo trabalhado. Se eu pegar uma frase do Freud, lá de 23, no Eu e no Id, clássico, importante, e eu descontextualizar de como é que o Freud chegou até aquele momento, por que caminhos ele andou, eu empobreço o conceito. Empobreço o conceito e empobreço a possibilidade de fazer esse conceito falar, trabalhar e as múltiplas facetas desse conceito. Com as identificações, mais do que nunca nós estamos nesse terreno, porque trabalhar questões de ação é trabalhar questões evidentemente extremamente enigmáticas. Bom, então, eu vou tentar situar algo nas origens do conceito, que evidentemente vão reportar aos anos de 1895, num primeiro momento. Vou tentar reportar como é que isso vai se sintetizar aí nos anos 14 e 15. Depois nós vamos nos ocupar, evidentemente, do Psicologia das Massas e do Eu e do Id. E, num terceiro momento, se eu tiver condições de fazer tudo que eu pretendo, né, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da dinâmica do trabalho do luto versus o trabalho da melancolia como questões extremamente importantes na resolução do processo identificatório. Como é que esse conceito, então, começa a ser gestado, né? Como é que o Freud vai começar a falar sobre isso? Para a gente poder olhar esse primeiro grande momento, nós temos que nos reportar lá para 1895. 1895, nós vamos para onde? Vamos para o projeto. Projeto para uma psicologia científica, né? Sabemos que o projeto é considerado por alguns pensadores como um texto pré-psicanalítico, como um momento muito incipiente, como se fosse ainda muito contaminado pelo Freud neurologista. Eu discordo. O projeto, na realidade, o que eu tenho dito várias vezes, e quem já me ouviu falar, eu sempre falo, o projeto para uma psicologia científica é o projeto da psicanálise. Quando o Freud escreve o projeto, ele põe na mesa várias ideias, vários conceitos que ele vai trabalhar a vida inteira. Se vocês forem olhar em 20, quando ele vai falar sobre a pulsão de morte, o grande conceito, a virada de 20, 100 anos depois, etc., nós estamos na vigência desse processo da questão da destrutividade humana, nós vamos remontar o quê? A princípio de Nirvana, nós vamos reportar a período, ritmo, coisas que o Freud esboçou lá em 1895. Então, o projeto é esse lugar onde o Freud põe todas as cartas na mesa e vai fazer várias combinações, como ele diz na carta 52. Vou fazer arranjos, rearranjos, novas compilações e vou transformar e vou dando capacidade metafórica a vários conceitos que nascem de uma forma mais rude, digamos, de uma forma desse isomorfismo com as questões neurológicas, até poder se transformar. Mas, evidentemente, o que eu vou pensar do projeto para vocês é um conceito em específico. O projeto é muito maior do que isso, mas eu quero pensar o conceito. Qual é o conceito que eu quero pensar na minha teoria das identificações? O complexo do semelhante. Então, esse termo que o Freud vai usar lá, complexo do semelhante, ele é extremamente importante. Ele é importante por quê? Porque aí ele começa, e a Cibele, na sua introdução, ela dizia, né, tomar o outro como modelo. Então, isso também é uma questão importante. Se eu tivesse que dar uma definição para vocês simples, e tudo que é simples não significa que não evoca uma série de complexidade, mas uma definição simples, rasa e direta, o que eu diria? A identificação é tomar o outro como modelo, quer seja passivamente ou ativamente. Isso é identificação, certo? Mas isso é meio que abrir a caixa de Pandora. Assim, a gente abre e, a partir disso, vamos ver o que emerge disso. Mas tomar o outro como modelo, passiva ou ativamente, é a identificação. Se vocês forem olhar
alguns dicionários relevantes. Laplanche, se vocês forem olhar a Rudinesco, se vocês forem olhar o Valls, se vocês forem olhar o Mijolat, e tem identificação, o verbete, entre as várias particularidades do conceito e a amplitude do conceito, diria que todos eles mantêm a ideia de tomar o outro como modelo. E como é que vai ser essa tomada do outro como modelo? Essa é a complexidade que nós temos que trabalhar em termos metapsicológicos, evidentemente, e em termos clínicos. Bom, com o complexo do semelhante, é um momento inaugural em que o Freud vai dizer exatamente, uma das frases que está lá, bom, é através do semelhante que o outro aprende a se reconhecer ou ainda a se conhecer. O complexo do semelhante tem a ver com a questão de uma outra frase importante que está lá no projeto, a ação específica. Ação específica que é uma função do objeto, dos objetos primários. Ação específica que naquele momento está ligado com a grande metáfora freudiana, que é a questão da alimentação, a questão da fome do bebê e a ação específica propiciada pelo outro. E lá ele vai dizer, o outro entra de 3 formas. Ele entra como objeto da satisfação, ele entra como objeto hostil e ele entra como auxiliar. E eu sempre digo que a melhor definição que nós temos sobre a situação moral e ética em psicanálise está no projeto. Então, essa frase que eu vou dizer, e que é uma frase central nesse sentido, e que a gente possa repensá-la em nosso tempo, é quando Freud diz, o desamparo é a fonte de todos os motivos morais. E diríamos ético. O ser humano se reconhecer no seu desamparo é questão primordial para que possa desenvolver um pensamento ético. Podemos pensar em nosso tempo o quanto a gente consegue lidar com o desamparo e, a partir desse desamparo, conceber que a possibilidade do ser humano existir é imprescindível à relação com o outro. Desde os objetos primários, evidentemente, com todas as questões que tocam a psicanálise, até os desdobramentos disso. Então, no projeto com o complexo de semelhante, o Freud, digamos, inaugura esta questão da relação entre sujeito e seus objetos. Evidente, numa linguagem que vai sendo transformada no decorrer do seu pensamento. Então, é um momento importante. Esse conceito complexo de semelhante, com essa expressão, ele desaparece da letra freudiana. Vocês não vão encontrar que depois o Freud se reporte ao complexo semelhante. Mas, digamos, o complexo semelhante vai se transformar, de alguma forma, na sua teoria das identificações. A primeira vez que a gente poderia dizer, salve exceções, que o Freud vai usar a palavra identificação, ela vai se dar um ano depois do projeto. Numa carta a Fliess, de 17 de dezembro de 1886, 96, o Freud vai dizer a Fliess, ele falando lá da agorafobia das mulheres, ele diz assim, olha, acho que a agorafobia das mulheres, o temor de sair em espaços públicos, etc., tem a ver com a inveja e a identificação do que na época o Freud chamava as mulheres públicas, ou a questão da prostituição, o que envolve, que temor essas mulheres têm do seu desejo de ficar mais livre, com mais liberdade, e o que iria acontecer. Ali ele vai falar da inveja, evidentemente a teoria do desejo não está posta no pensamento freudiano ainda, mas tem a inveja e, evidentemente, a questão do desejo, nós diríamos, e da identificação. Claro que ele está usando identificação sem todo o percorrido metapsicológico que ele vai criar. Ele está usando a identificação quase como um conceito transitando entre a consciência e o inconsciente, ali em 96. A partir de 1900, com a interpretação dos sonhos, aí a gente tem uma reformulada, porque a gente está em 1900, diríamos que para muitos dos psicanalistas, a psicanálise nasce oficialmente como uma ciência, com um aporte, com uma concepção a partir da interpretação dos sonhos, por vários motivos. Evidentemente que a interpretação do sonho é um grande momento, ela é um momento catalisador de tudo que o Freud produziu de 1891 até 1900. Ela vai catalisar afasias, o projeto, a Carta 52, as várias produções, os estudos sobre histeria. Quando ele chega em 1900, com a interpretação dos sonhos, que na realidade vai estar ali em 1898, 99, publicado em 1900, ele tem todo esse arcabouço. O texto da interpretação do sonho, sim, é o grande texto que inaugura a psicanálise para o mundo de um modo geral. Então, nasce a psicanálise, e ali, no capítulo 6, o que a gente conhece, a maioria de nós, com maior propriedade, com razão, é o capítulo 7º. Por que o capítulo 7º? Porque o capítulo 7º é o grande capítulo que o Freud apresenta a primeira tópica freudiana, ele apresenta a sua concepção de inconsciente, pré-consciente, tudo que a gente fala em termos de primeira tópica está posta lá no capítulo 7º. Mas tem o capítulo 6º, e no capítulo 6º ele retoma em 2 momentos a questão das identificações,
que também nos interessa. No momento em que ele diz assim, olha, em nome de uma multidão de pessoas, no sonho, o sujeito vive, né, vários papéis tomando para si. Ou seja, as várias multidões que fazem parte da vida do sujeito, elas são reeditadas no mundo onírico. No mundo onírico em que o sujeito é o grande protagonista e que ocupa todos os papéis. Então, ele está falando desse lugar, desse grande mosaico, que é o processo identificatório, que faz que todos os personagens do nosso sonho sejam uma parte nossa, independente de se remeter às figuras do nosso mundo de vigília. Então, ele diz isso e logo em seguida ele diz, a identificação é mais do que imitação. A identificação é uma assimilação de um elemento comum inconsciente. Quando ele diz assimilação de um elemento comum inconsciente, de novo, é um momento importante. A identificação, por excelência, em termos psicanalíticos, ela é um fenômeno inconsciente, como a transferência. A transferência, ela é inconsciente. Quando a gente trabalha ela e transforma ela em algo passível de ser pensado conscientemente, nós estamos num outro tempo. Então, a identificação, um elemento comum inconsciente. Então, ele baliza, ele coloca com todas as letras esse processo que está em se fazendo acontecer desde o escopo do inconsciente. Bom, 1900 está ali. Entre 1900 e 1910, eu quero sinalizar algumas coisas para vocês que eu julgo importante. E principalmente porque as coisas que eu vou sinalizar para vocês, eu disse para vocês, a psicanálise nasce da clínica e da cultura, né, e a autoanálise do Freud. Bom, a clínica vai ser o grande mote desses, a clínica publicável do Freud, evidentemente, eu estou citando, né? A clínica, os casos que o Freud vai publicar, ele vai trabalhar de forma exaustiva a questão das identificações. Ora, nomeando, falando das identificações, ora, está ali posto sem que a palavra identificação surja. Por exemplo, o caso Dora, 1901, publicado em 5. O caso Dora é um grande playground do processo identificatório. Se a gente quer brincar com as questões identificatórias do caso Dora, é genial. Nós temos ali várias possibilidades de ver por onde a Dora vai. O que o Freud fala, o que ele não fala e o que ele nos deixa por falar. As nossas próprias contribuições sobre o caso Dora. No caso Dora, nós vamos encontrar a mãe da Dora pela ausência e presença, o pai da Dora, a senhora K, o senhor K, todo aquele romance familiar, ele é basicamente, na sua essência, pura identificação. Toda a compreensão freudiana é como é que essas identificações vão ocorrendo. O que a Dora tem em conta na senhora K, que ela se encanta, que ela se apaixona, que libido homossexual, no sentido de libido narcísica e não de escolha de objeto, a permeia. O que o senhor K carrega, que tem a ver com a figura paterna. Nós poderíamos dizer, e os autores contemporâneos conversam, o que a Dora deixa o Freud tão desorganizado? O que a Dora traz essa jovem no auge das suas questões sexuais, da sua exuberância? O que o Freud não pôde suportar desses processos de ser colocado no lugar da figura paterna, com todos esses investimentos? Então, a Dora é um grande compêndio de questões identificatórias que estão, digamos assim, nas linhas e nas entrelinhas. A gente já vai encontrando tudo isso. Mas, da Dora, se a gente for para o Hans e para o Homem dos Ratos, bom, na Dora e no Hans e no Homem do Rato, as questões identificatórias estão mais explícitas. Né? O Hans, o pai, o cavalo, o jogo, ou como o Hans vai, por onde ele transita, o Homem dos Ratos com as suas questões da sua neurose obsessiva, né? O Homem dos Ratos com a sua exuberância, né? De todos os casos clínicos, o caso clínico freudiano, digamos, mais rico e, digamos, mais sustentável de uma neurose obsessiva. Se a gente discute outros casos, a gente pode discutir a compreensão freudiana, a neurose, não é por onde trans. Se a gente pegar os dois homens, do lado um homem dos ratos e do outro lado o homem dos lobos, são dois casos literalmente diferentes, óbvio. Mas por que também são diferentes? O Homem dos Ratos é um clássico da neurose obsessiva. O Homem dos Ratos, de novo, para estudar neurose obsessiva, nós somos obrigados a nos debruçar sobre o Homem dos Ratos e toda a riqueza que o Freud traz da compreensão da neurose obsessiva. Se nós pegarmos o outro homem, que é o Homem dos Lobos, já o Homem do Lobo é outra complexidade, é outra batida. Né? O Homem dos Lobos, ele está, talvez, em alguns momentos, a léguas das questões neuróticas. O Homem dos Lobos nos leva a pensar nos casos limítrofes. Daí é uma outra complexidade, que vai além do que talvez a gente possa falar nesse primeiro momento. Mas, de qualquer forma, tanto no Hans quanto no Homem dos Ratos, a problemática freudiana está calcada, é evidente, porque toda vez que a gente fala de identificação nesse material, nós temos como base o complexo de Édipo, que é a grande questão freudiana, né? Como é que o Édipo vai construir o processo identificatório.
né? Então, toda a questão, tanto no Hans quanto no Homem dos Ratos, o Freud está falando desse primeiro grande momento da sua concepção edípica, que tem a ver com o que a gente, depois ele vai chamar o Édipo direto e indireto. Ele está falando do Édipo direto, né? Identificar-se com o pai e ter a mãe como objeto de desejo, como objeto de busca, etc. Então, é desde esse escopo do processo identificatório edípico que ele trabalha basicamente esses dois casos. Esses dois casos, eles vão culminar num caso, que é um caso da cultura, volta à questão da cultura, que é Leonardo. Leonardo é um momento extremamente importante. Leonardo é um divisor de água do que ele vinha trabalhando até agora. Por que é um divisor de água? Porque ele dá um salto teórico no Leonardo. No Leonardo, sim, nós vamos ter uma primeira grande tentativa freudiana de se aprofundar na teoria das identificações, né? Começando com a grande ruptura que ele faz e trazer para a cena o que é uma máxima: a mãe como a primeira grande sedutora da vida de todos nós. Né? Diferente do que ele pensava lá no estudo sobre a histeria, o pai como grande sedutor, ele sai desse lugar, ele avança por vários caminhos, e no Leonardo ele traz toda uma compreensão da mãe como a primeira grande sedutora, estrutural, estou falando de uma sedução estrutural, que talvez o Laplanche falaria da sedução generalizada, etc., mas, para voltar a Freud, a primeira grande sedutora. Né? E ele vai trabalhar, evidentemente, toda a questão da homossexualidade do Leonardo, calcada nessas questões identificatórias com a figura materna e a busca dessa figura paterna ausente, modelos, por onde ele transita, por que caminhos ele vai dar. Aqui uma parada estratégia para também acordar vocês e a gente retomar algumas coisas, porque, digamos assim, a partir do Leonardo vai ficar muito mais claro a dinâmica do processo identificatório. E se, de novo, eu fosse ser reducionista e fazer uma coisa sintética, com todo o risco de fazer síntese em psicanálise, que sempre dá problema. Mas, ousando fazer uma questão mais sintética, a questão das identificações no pensamento freudiano, elas vão se dar no jogo, eu digo que o Leonardo nos dá mais subsídio, não que isso não tivesse posto antes, em um jogo entre o ter e o ser, ou se a gente quiser ser mais correto, entre o ser e o ter. Falar de identificação, em Freud, é um jogo-tempo entre ser como objeto para ter o objeto, todo esse jogo entre o ter e o ser é a essência do jogo identificatório. É toda vez que a gente se debruçasse para pensar as questões de identificatória, eu me perguntasse como é que estão essas peças do tabuleiro entre ter e o ser. Nesse sentido, eu fiz esse aporte e disse que ia fazer um recorte. Um recorte por quê? Eu quero daí evocar eu quero evocar um escrito freudiano de 38, publicado em 41, né, que é um escrito que nas obras da Standard Edition, que é a mais antiga, aquela que os mais velhos como eu fomos alfabetizados, os mais jovens não, né, com toda a problemática, mas lá tem um trecho que se chama Resultados, Achados e Problemas. Né? Isso o que é? Isso é uma folha que foi encontrada, né, que é autêntica na sua nova tradução, chamou Achados do Espólio. É uma folha onde o Freud tem várias frases escritas, frases que ele escreve e que elas estão soltas, são várias, são umas acho que 8, 9 frases, né? Que ele escreve ali e fica colocada, e a Standard, o pessoal que compilou as obras, encontrou e colocou ali. Ali, eu digo, tem uma das mais brilhantes definições de identificação. E eu lembrei disso exatamente neste momento, porque lá ele diz, né, a criança gosta de se manifestar pelas identificações. Eu vou ler, né, mesmo que o meu narcisismo gostasse de dizer literalmente a frase, mas como eu acho que ela é uma frase tão emblemática e tão importante, eu quero ler para vocês, para que fique registrado a importância disso. Eu diria que, a partir dessa frase, eu posso escrever toda uma teoria das identificações no pensamento freudiano. Tal é a profundidade e a complexidade de dados posto em meia dúzia de linhas. Então, é mais que uma frase. Né? O que o Freud diz, então, nessa frase que ele cunhou em 12 de julho de 1938? Ela foi achada posterior e publicada só em 41. Ele diz, o ter e o ser na criança. Só um pouquinho, se eu não pegar o óculos, vai ficar um pouquinho mais difícil. Retomando, ele diz, o ter e o ser na criança. Ele diz, a criança gosta de expressar a relação de objeto pela identificação. 2 pontos, aspas. A criança diz,
eu sou o objeto. O ter ocorre depois, após a perda do objeto. Isso é extremamente importante. O ter ocorre depois, após a perda do objeto. Nós vamos ver que lá na psicologia das massas, Freud vai ser enfático. A identificação se dá na perda do objeto. O processo, digamos assim, usando uma palavra, entre aspas, a conclusão, a resolução, se dá com a perda do objeto. Então, o ter ocorre depois, após a perda do objeto, né? Retorna ao plano do ser. Após a perda do objeto, tu retorna ao plano do ser. Depois nós vamos conversar sobre isso. Exemplo. O exemplo do seio, Freud diz, aspas. O seio é parte de mim. Eu sou o seio. Depois, somente mais tarde, eu o tenho. Quer dizer, eu não sou ele. Esse processo da criança dizer eu o tenho, quer dizer, eu não sou o objeto, isso é uma aquisição extremamente importante na história de qualquer sujeito. Então, aqui, o ter e o ser, o Freud começa colocando como é que vai se dar esse jogo do ter e do ser na história de cada um de nós. Entre ser o que o objeto diz que eu sou e poder vir a ter o objeto passando pelo processo da perda, e, evidentemente, isso vai nos levar a pensar a questão do luto e da melancolia em todos nós. Bom, mas só quis recortar isso para que vocês pudessem estar mais aguçados dentro de vocês essa problemática das identificações calcadas nesse processo entre ter e o ser. Então, Leonardo é esse momento importante, significativo, em que as questões das identificações, tendo como foco a questão materna, é um lugar importante, significativo, é um dos postulados freudianos que vai seguir sobre a questão de como é que vai se dar, como um dos referenciais, a construção de uma escolha de objeto, por exemplo, homossexual. Lembrando sempre que identificação e escolha de objeto, evidentemente, são coisas diferentes. Freud vai dizer daqui a pouquinho. A identificação é o mais primitivo laço emocional. Aí, a escolha de objeto, ela se dá num outro tempo. Então, Leonardo, digamos que o Leonardo, o Freud, então, tem esse apontamento. Eu falava rapidamente sobre o Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos, 10 a 14, publicado em 18. O Homem dos Lobos, com toda a complexidade do caso, nós vamos pegar de novo um recorte, nem um recorte, nós vamos pegar um assinalamento do Homem dos Lobos, que é justamente que o Homem dos Lobos é o primeiro grande momento em que o Freud vai trabalhar clinicamente a duplicidade do complexo de Édipo. Lembra que eu falei para vocês? Hans e ratos, o Freud tem uma ideia de um Édipo linear, de um Édipo, digamos, estrutural, pela questão do Édipo dito positivo ou Édipo direto. A partir do Homem dos Ratos, do Homem dos Lobos, o Freud vai trabalhar essa duplicidade estrutural. Né? O quanto o Homem dos Lobos também se identifica com a mãe, em busca de ter o pai, o quanto ele se identifica com o pai, como é que se dá esse jogo? Digamos, porque toda essa problemática identificatória, ela não pode ficar divorciada em nenhum momento do quê? De toda a questão da teoria da bissexualidade no pensamento freudiano. Né? Essa bissexualidade construída a partir desse encontro com os objetos primordiais. De que lugares são esses? Que espaços são esses? Então, com o Homem dos Lobos, é o primeiro grande momento em que o complexo de Édipo amplia a sua complexidade e vai ter esse vértice direto, indireto, né? E todas as complexidades que se estabelecem. Digamos que com esse material clínico, o Freud tem um grande aporte para que ele possa avançar e chegar entre 10 e 20 e produzir trabalhos centrais na sua teoria das identificações. Bom, depois, então, pensando que com o Homem dos Lobos a gente encerra, a gente vai chegar nessa segunda década aí do século XX, que é 10, 20. E aí nós vamos ter 3 grandes trabalhos. E esses 3 grandes trabalhos são trabalhos extremamente fundamentais que vão retornar na psicologia das massas. Nós vamos ter Totem e Tabu, em 13, Narcisismo, em 14, né, uma introdução, e vamos ter Luto e Melancolia, em 15. Esses 3 grandes trabalhos, além de sintetizarem tudo que o Freud vinha trabalhando, podemos dizer, desde 95, com todo um aporte daí, com toda uma envergadura teórica, né? Com todo um pensar metapsicológico estruturado no pensamento freudiano. O que nós vamos resgatar de Totem e Tabu, com todas as questões que esse livro, né? Totem e Tabu não é um texto, é um livro, né? O que em Totem e Tabu Freud vai nos trazer e que nos interessa? E só um assinalamento, né? Quando nós falávamos antes do Leonardo, e ele é importante e significativo, porque Leonardo, em termos do que o Freud vai trabalhar em 14 no texto do narcisismo, é importante porque o Leonardo também é o primeiro momento em que o Freud fala de narcisismo. Claro, lá ele fala de um narcisismo, de um cunho patológico, entre aspas, né, com a estruturação do Leonardo, aspas,
porque essa questão há que ser pensada, né? E o narcisismo, então, que também retorna no texto do Totem e Tabu em 12, 13, ali o Freud, ao escrever Totem e Tabu, ele vai retomar, entre outras coisas, as temáticas narcísicas. Mas ali ele vai construir a grande questão dele, que, lembrem, Totem e Tabu é uma antropologia psicanalítica que propõe explicar a constituição do sujeito e da cultura. Lembram que eu comecei falando para vocês o casamento eterno entre sujeito e cultura. Se Totem e Tabu é calcado em cima de toda uma proposição freudiana sobre o complexo de Édipo, ele está falando desse lugar, né? E nesse texto ele vai trabalhar 3 grandes interlocutores. Ele vai trabalhar a questão da horda primeva lá do Darwin, ele vai trabalhar a questão da refeição totêmica, e eu estou resgatando a refeição totêmica porque ela nos interessa, do Roberto Smith, e vai trabalhar a questão da interdição do incesto através do Fraser, lá, a Rama Dourada, como uma proposição antropológica. O que o Freud vai contar ali é um texto amplo, importante, mas com o quesito identificação, ele vai ter um marco importante quando ele diz: esses filhos exilados retornam do exílio, matam o pai, até aí é conhecido, e o Freud diz: matam e devoram o pai. Ou seja, a refeição totêmica, a incorporação do pai. Isso é extremamente importante no pensamento freudiano. Claro, isso dentro de uma questão mítica, dentro dessa questão desse mito científico, como Freud vai chamar lá na Psicologia das Massas. Meu Totem e Tabu é um mito científico, é o mito das origens. Vamos combinar que falar de origens sempre é falar de questões míticas. E o mito freudiano é Totem e Tabu, e ele vai, então, fazer essa construção a partir desses pensadores, falando da questão importante da refeição totêmica. Todos os filhos juntos devoram o pai e, ao mesmo tempo, esses filhos decidem que ninguém pode ocupar o lugar do pai. O lugar do pai vai ser um eterno referendo. O lugar do pai é o lugar da lei, né? Digamos assim, os autores que trabalham as questões da cultura vão dizer: Totem e Tabu é uma grande proposta democrática, né? Esses filhos que têm uma relação simétrica e que se reportam a uma lei, né? Que é a lei, segundo Freud, a proibição do acesso às mulheres do pai e a proibição da destruição do totem. Bom, mas a ideia da incorporação e dessa refeição totêmica é extremamente importante, que faz que o Freud faça uma nota de rodapé de 1915 aos 3 ensaios. Lá nos 3 ensaios, na nota de rodapé de 15, ele diz: a incorporação é o primeiro tempo da identificação. Então, esse processo da incorporação, que a gente pode ligar com a fase oral canibalística, etc., ela é o primeiro grande tempo anterior ao processo identificatório propriamente dito. A importância de ser incorporado, isso vai ter a ver com outro conceito dos 3 ensaios, a pulsão de apoderamento, apoderar-se do objeto, né? Nesse apoderar-se do objeto, isso tem a ver com ser o objeto, né? Lembre que Totem e Tabu é um jogo entre endogamia e exogamia. Como é que nós nos constituímos entre questões endogâmicas e questões exogâmicas? Como é que nós vamos nos propiciando a sair das questões endogâmicas? Toda vez que eu falo de questões endogâmicas, eu estou falando de quê? Lembra que eu falei, narcisismo nasce um primeiro assinalamento em Leonardo, narcisismo retorna em Totem e Tabu. Toda a questão endogâmica é uma questão narcísica. Toda a questão exogâmica é ruptura, é saída, é a busca do terceiro, da alteridade. E aí podemos viajar por vários sentidos. Totem e Tabu daí vai culminar, daí esses 2 textos, Narcisismo de 14 e Luto e Melancolia, eu diria, esses sim são 2 faces da mesma moeda, né? Eles estão 2 textos que estão separados, mas eles têm a obrigação de ser lidos juntos, né? Se vocês quiserem compreender não só a questão identificatória, mas toda a questão da relação dos objetos no pensamento freudiano, esses 2 textos são centrais. E por que são 2 textos centrais? Porque no texto do narcisismo, o Freud vai se ocupar por excelência da constituição do eu, psicologia das massas e análise do eu, né? No Luto e Melancolia, também ele vai se preocupar da constituição do eu. E vocês sabem que lá em 23, nós temos a melhor definição das questões do eu e os processos identificatórios. Lá tem aquela célebre frase do Freud: o eu é um precipitado de vestimentos objetais que contém a história dessas escolhas. Então, o eu é um precipitado de identificações, né? O Freud vai dizer literalmente lá em 23. Aqui em 14, quando ele começa a teorizar, ele começa então a se envolver justamente em 2 textos centrais, né, importantes e significativos,
que é justamente toda a força do objeto. Né? Eu costumo dizer que até 14 nós temos o objeto no pensamento freudiano, não existe pensamento freudiano que prescinda do objeto. Né? Eu gosto de dizer isso porque, eventualmente, alguns colegas dizem mas para Freud o objeto, né, tanto que se cunhou pela escola inglesa, o que é discutível, as chamadas relações de objeto. Né? Agora, a presença do objeto é presente em Freud lá no projeto, se vocês quiserem, 1895 até 38. Não existe nada no pensamento freudiano que não seja resultante do encontro da pulsão e do objeto. Se vocês quiserem falar qualquer coisa em Freud, pulsão e objeto, e entre eles vai se criar algo. Aparato psíquico, toda essa problemática que nós estamos falando, toda a teoria das identificações, do desejo, do inconsciente, ele é produto do encontro da pulsão com o objeto. O que muda no pensamento freudiano é justamente a preponderância, a força desse objeto. Né? Esse objeto determinando destinos. Com o texto do Narcisismo e do Luto e Melancolia, o Freud traz à cena a importância do objeto nos destinos do sujeito. E aí, um dos momentos marcantes do texto do Narcisismo, por exemplo, é o conceito de narcisismo primário. Narcisismo primário e aquela velha questão que todos nós sabemos, né? Quando Freud diz, para que haja a saída do autoerotismo via o narcisismo e o eu, uma nova ação psíquica há que acontecer. Né? Como é que o sujeito sai do autoerotismo? O tempo primeiro dos investimentos, o tempo do eu realidade originária, o tempo da incorporação do pai da horda. Como é que a gente sai desse lugar, né, nessa questão freudiana? No Freud diz, é necessário uma nova ação psíquica que instaure o eu e o narcisismo. Digamos assim, mesmo que o Freud não responda, ele não responde, ele deixa em aberto para que a gente possa, nós os pós-freudianos, os vários pensadores, poder teorizar o que seria essa nova ação psíquica. Vão ter várias leituras. A leitura que mais me agrada e que mais faz sentido, e de uma série de outros colegas também, que a nova ação psíquica é a identificação primária. A identificação primária como um momento de confluência, como um momento de integração. Já que no eu do autoerotismo, que é o eu realidade originária, é um eu fragmentado, é um eu de pulsões parciais, né, que funcionam de uma forma anárquica. Tanto que o Freud diz, né, o eu não existe, o eu tem que ser construído. Né? Então, como é que se sai desse lugar mais anárquico por um lugar de um eu mais constituído? Pela identificação primária, que é assim, aquilo que o Freud diz, ser aquilo que o objeto diz que sou. É o momento do ser, é o momento que a criança diz, eu sou o seio. Mas para a criança possa dizer, eu sou o seio, isso, na realidade, é uma defesa narcísica da criança. Porque a criança ela só é o seio porque alguém diz que ela é. E alguém, nas nossas teorias, nas nossas analogias, funções parentais. A função parental cabe dizer isso. Isso o quê? Isso é o que o Freud vai usar praticamente uma página, no final do ponto 2 do narcisismo, para definir narcisismo primário. Ele usa uma página. É um dos textos mais brilhantes, se vocês quiserem trabalhar toda a questão implícita e explícita da identificação primária, do que ele dizia lá em Totem Tabu, desses mandatos endogâmicos. É tudo isso do narcisismo primário que ele põe ali, que, por exemplo, ressurge em 19 na temática do duplo. Quando Freud vai falar lá no Estranho, no Das Unheimlich, vai falar sobre o duplo, ele vai retomar o narcisismo primário. Então, o que é o narcisismo primário? É ser o duplo das figuras parentais. Narcisismo primário ele é fundado pela identificação primária. E a identificação primária é na ordem do ser identificado. Tem um autor argentino que vai dar vai tornar mais didática essa expressão quando ele diz que a identificação primária ele agrega um adjetivo, identificação primária passiva. Né? Porque essa é a questão também importante do texto de 14 e 15, que o Freud vai trabalhar de forma mais consistente a ideia desta passividade originária. A passividade originária do bebê freudiano. O bebê freudiano, que normalmente ele é mais ativo, né? A partir de 14 e 15, essa passividade surge, essa passividade ela é importante e ela é produto dessas identificações primárias. Né? A sua majestade o bebê, aquela clássica frase que está lá nesse ponto 2, né, talvez uma das frases mais conhecidas do Freud, a sua majestade o bebê é o quê? Ela é a reprodução do narcisismo parental. Freud diz literalmente, isso não é nem leitura possível. Né? Você diz, isso é uma leitura possível do Inácio. Não, não é leitura do Inácio. O Freud diz,
né? A sua majestade, o B, é o renascer do narcisismo muito abandonado das figuras parentais. Inclusive, eu sempre brinco quando eu falo desse texto, que ali o Freud fala pelo menos umas 3 ou 4 vezes a palavra deve. Tudo que o bebê deve fazer para satisfazer as demandas parentais. Né? O bebê subjugado ao poder parental, o bebê subjugado a essa fase de ser, essa fase das identificações primárias, a fase do eu ideal. Lembre, o eu ideal é estrangeiro, o eu ideal é oriundo das figuras parentais, o eu ideal, esse universo da completude, é o universo de algo que tem que vir a nos pertencer. Lembrem a frase que o Freud usa lá em... Vocês me desculpem o telefone, mas estou sozinho em casa e o telefone resolveu tocar. Vamos ver se ele desiste. Quando Freud, lá em Totem e Tabu, e depois em Moisés, ele volta a uma frase que, de novo, também é emblemática das questões identificatórias. Né? Ele usa essa frase 2 vezes, no mínimo, em Totem e Tabu, e mais 2 vezes lá em Moisés, em Monoteísmo, que ele diz, aqui, que é uma frase do Goethe, do Fausto do Goethe, que ele retoma, mas é uma frase extremamente importante, de novo, paradigmática, para pensar os processos identificatórios. Aquilo que herdaste dos teus pais, trabalha para fazê-lo teu. Né? Então, essa frase, aquilo que tu herdaste, aquilo que é ser, o que o objeto me diz, há que trabalhar para fazê-lo seu. Né? Como é que esse trabalho, né, tem a ver com como é que a gente vai avançar do eu ideal, com seus mandatos endogâmicos, narcísicos, subjugados objetos primários, como é que eu vou avançar, como é que eu vou deslizar em relação a um ideal de, né? O que eu não sou, mas que eu vou vir a ser. Né? Como é que eu vou transitar? E tudo isso, quando eu vou falando do processo identificatório dessas transformações, além das questões da bissexualidade, existe um outro conceito de base freudiano importante, que é o complexo de castração. É justamente esse interim que faz com que a gente saia das questões narcísicas mais plena, em nome de um devir do que podemos vir a ser nos nossos processos. Então, o texto do narcisismo, Constituição do Eu, basicamente o Freud vai trabalhar e vai nos deixar reportada essa importância das identificações primárias e que tem a ver, evidentemente, com as figuras parentais. Luto e Melancolia, ele segue na mesma pegada. O Luto e Melancolia vai dar consistência clínica às proposições que ele coloca no texto de 14 sobre o narcisismo. Luto e Melancolia vai ser justamente como é que vai se dar esse jogo com a questão do objeto. Né? E ele vai se valer da melancolia, não só nos aspectos clínicos que normalmente conhecemos, a importância dos quadros melancólicos, mas ele vai se valer da melancolia para poder pensar, para poder argumentar e fomentar condições de todo esse universo primário e arcaico. Tanto esse arcaico que o Freud está preocupado em olhar, em ver, toda essa questão importante das origens, etc., ele vai se valer da melancolia. Né? Então, a melancolia é, para o Freud, uma grande interlocutora. Tanto que a melancolia ela volta depois dos anos 20, não só pela questão das identificações, mas ela volta também pela questão da destrutividade humana. Né? Quando o Freud teoriza aqui em 15, ele não tem o conceito de pulsão de morte, ele precisa. Não tem o conceito de pulsão de morte, e por tabela, ele não tem também o conceito de supereu. E se ele não tem o conceito de supereu, ele está, digamos, de calças curtas para poder explicar a melancolia. Mas nós sabemos que tanto no narcisismo enquanto luto e melancolia, nós temos as origens do supereu. Tanto que ele vai falar de consciência moral. A consciência vai estar presente ali como instância crítica. E essa consciência moral, nós dizemos, bom, isso aqui é o supereu. Mas ele vai precisar ainda viajar quase 14, 15, aí, 8 anos para chegar em 23 e nos propor uma tópica. Né, que ele não tinha condições de pôr essa tópica. Então, com Luto e Melancolia, ele vai fazer esse jogo. E nesse texto do Luto e Melancolia, ele vai usar essa expressão que eu tenho usado e me agrada muito. Né? Porque a expressão que a gente usa e que para mim fazia muito sentido, e para a maioria de vocês também, ele vai falar do trabalho do luto. Né? Como tem o trabalho do sonho, o trabalho do luto, a ideia do trabalho é uma analogia importante e significativa para nós para compreender a dinâmica psíquica. Mas também nesse texto ele vai falar do trabalho da melancolia. Né? A diferença entre o trabalho do luto e o trabalho da melancolia, que o trabalho da melancolia, nós sabemos que é uma eterna repetição do mesmo. O trabalho da melancolia é um aprisionamento. O trabalho da melancolia é a impossibilidade daquilo que ele dizia lá em 38, de realmente trabalhar a perda do objeto. O sujeito não ingressa na perda do objeto e fica preso desde sempre. Mesmo que o Freud diz que na melancolia o sujeito regride da escolha de objeto para a identificação, ele regride porque ele volta para suas origens, mas na realidade a palavra regressão
falta de uma palavra melhor. Na realidade, o sujeito nunca saiu desse lugar, porque a escolha de objeto do melancólico é uma escolha de objeto narcísica, é uma escolha de objeto que está calcada na sua relação com esses objetos primários. Então, o objeto que o melancólico perde na vida adulta, pegando assim, a namorada que vai embora, por exemplo, e o Freud diz que quando o objeto vai embora, leva uma parte do eu, não é a namorada que está em cena e que nos importa. Ela só reedita a questão com os objetos primários. É desde esse lugar que esse sujeito está aprisionado, né? Só que daí, a partir do texto da melancolia, a gente trabalha a melancolia patologia clássica e a gente fica em aberto para trabalhar a questão da melancolia estrutural, né? O quanto da melancolia que nos habita, né? O quanto nós não elaboramos, né, o quanto das nossas relações, das nossas perdas objetais, o quanto o nosso psiquismo se recusa a sair desse lugar que remete a essas identificações e que tem a ver com os nossos traços melancólicos da vida cotidiana. Bom, eu acho que eu estou... Como é que eu estou de tempo aí? Eu estou meio perdido. Você tem mais uns 5 minutos, Inácio. Tá, 5 7 minutos. Tá bem. Bom, então, vamos trabalhar um pouquinho, vamos avançar para 21, pela importância. E em 21, né, Psicologia das Massas e Análise do Eu, nós vamos ter, além, claro, do clássico capítulo 7º, que é essencial, né, o capítulo 7, mas tem 3 grandes capítulos que eu diria são importantíssimos, subcapítulos, né, dentro da Psicologia das Massas, que nos interessam para a temática das identificações. O capítulo 7º, o próprio nome já diz que é sobre identificação, o capítulo 8, que ele fala sobre enamoramento e hipnose, o capítulo 10, que ele retoma Totem e Tabu, a Horda Primeva, e o capítulo 11, aonde ele vai também trabalhar de forma importante os precursores do super-eu, né? Bom, para que a gente olhasse algumas coisas importantes rapidamente sinalizando, e a gente pode seguir conversando no segundo tempo, no capítulo 7 das identificações, ele vai dizer frases importantes, né? A primeira, e que vai sintetizar muito do que eu vinha falando para vocês, quando ele diz: a identificação é o mais primitivo laço emocional, anterior à escolha de objetos. Isso é extremamente importante que a gente entenda, porque aí ele está colocando a identificação constituindo o sujeito, as escolhas de objeto resultante dos nossos processos identificatórios. Então, a escolha de objeto é resultado, ela não é ponto de partida, ela é ponto de chegada, né? E além disso, o Freud vai dizer alguma coisa importante, né? Ele vai dizer assim: as identificações, elas cumprem um papel importante na história primitiva do complexo de Édipo. Por quê? Ao dizer isso, o Freud está remetendo para que a gente entenda o complexo de Édipo não só na sua resultante, mas que o complexo de Édipo, na sua completude ou na sua complexidade, ele começa desde o seu segmento narcísico. Nós não temos como compreender o complexo de Édipo se nós não olharmos essa dupla face, que são as questões narcísicas e as questões edípicas propriamente ditas triangulares. Quando a gente olha as questões triangulares, nós estamos no tempo de ponto de partida, chegada, e não o ponto de partida. O ponto de partida da complexidade do complexo de Édipo, ela está no narcisismo. Esse é o ponto de partida. Por quê? Porque esse é o tempo em que a gente pode olhar para as figuras parentais. O tempo de chegar do bebê, querer ficar com a mamãe para se livrar do papai, isso é resultante de como é que eu fui investido desde esse outro lugar. Ou seja, como é que foi o trabalho das minhas identificações primárias? O Édipo, classicamente falando, e a resolução, está me levando em nome das identificações secundárias. Esse é o trabalho de apropriação. Aquilo que herdaste, trabalha para fazê-lo teu. O que herdamos são todas essas questões narcísicas. Elas estão implicadas, sim, nas origens do complexo de Édipo. Eu costumo dizer que Totem e Tabu fala dos destinos do complexo de Édipo, né? Em Totem e Tabu, Freud está olhando para o Édipo de Sófocles. O desejo incestuoso e parricida do Édipo de Sófocles. Com o texto do narcisismo, Freud está olhando para quem? Para as figuras parentais. Se nós fizéssemos uma analogia com a tragédia edípica, nós diríamos, em narcisismo, Freud está olhando para Laio e Jocasta. É deles que se trata. Quando ele começa a Psicologia das Massas, ele começa dizendo isso. Se a identificação é o mais primitivo é da ordem do ser identificado. Vir a identificar-se com, esse é um processo que exige trabalho psíquico importante e significativo, né? E o Freud então vai trabalhar, nesse capítulo 7º, tendo como mote essas questões, né? Ele vai sustentar isso, ele retoma isso em 23, né, quando ele vai falar da importância da identificação como anterior à escolha de objeto. Lá em 23,
porque o texto também de 21 e de 23, eles trabalham extremamente juntos, né? O que o Freud propõe aqui, ele vai seguir trabalhando, porque esses dois textos são dois artigos, né? Dois trabalhos, esses dois trabalhos, eles sintetizam, né? E são a melhor construção que o Freud tem dos seus processos identificatórios, né? Depois de 23, evidentemente, o Freud vai falar da questão das identificações, elas retomam nas conferências de 32, mas não tem grandes adendos. As questões mais importantes estão colocadas aqui, né? Em 23 tem aquela expressão, que é um conceito importante, que ele chama identificação direta e imediata. Identificação direta e imediata, de novo, tem a ver com esse link do ser identificado. Isso tem a ver com as identificações primárias passivas. Isso tem a ver com o poder do objeto de criar o sujeito à sua imagem e semelhança. Né? Lembra que eu falava a questão do duplo estrutural. Né? Aquela palavra, aquela frase também extremamente conhecida por todos nós, que está lá no Estranho, que também é uma palavra, uma frase, né? Extremamente importante, e todos nós conhecemos. Quando o Freud fala do duplo, ele diz, né? O duplo de protetor pode transformar-se em embaixador da própria morte. Então, ser duplo é necessário e estrutural. Seguir sendo duplo das figuras parentais é a morte psíquica, é a morte do desejo, é ficar preso a essas questões endogâmicas. Mas eu queria fazer um assinalamento, eu sei que eu já extrapolei todo o meu tempo, sobre quando Freud, lá na Psicologia das Massas, no capítulo 10, que eu recomendo, se vocês quiserem tempo para reler, ali quando ele fala da horda primeva. Por que eu recomendo? Porque é um momento importante em que o Freud retoma as teses de Totem e Tabu, com uma diferença, com um aprofundamento. O Freud, ali nessa parte, quando ele retoma o pai da horda, ele retoma uma compreensão mais vertical do pai da horda. Ele aprofunda muito mais, em termos metapsicológicos, a sua compreensão desse lugar do pai da horda. Porque lá em Totem e Tabu, nós podemos ficar com a ideia que o Totem e Tabu entre na máxima que o pai morto torna-se mais forte do que for o pai vivo. Como se a morte do pai da horda fosse algo dado, a cultura nasce e o pai da horda desaparece. Bom, na Psicologia das Massas, ele é claro que o pai da horda ele segue existindo dentro de nós. O pai da horda ele tem que ser assassinado, simbolicamente, transformado, mas um quanto do pai da horda segue dentro de nós. E é isso que nos permite, por exemplo, contemplar o lado fascista que habita todos nós. O lado fascista, ditatorial, que habita todos nós, remete a os resquícios do pai da horda que seguem todos nós. Tanto que o Freud retoma o pai da horda ali, ele retoma a questão dos líderes, das massas, de como os líderes. Então, toda vez que a gente for analiticamente, desde Freud, tentar compreender os fenômenos de massa e as suas relações com as lideranças, esse pai da horda que o Freud coloca ali em 21 é extremamente importante. Né? Isso que ele diz, o pai da horda, que ele põe lá em 21, ele diz, ele não se interessa por ninguém. O pai da horda está centrado em si mesmo. O pai da horda utiliza as massas para corroborar os seus interesses. Né? O pai da horda é aquele que propõe algo do pensamento animista. O pensamento animista que está posto por Freud lá em 13. Freud fala 3 grandes pensamentos, animista, religioso e científico. O pensamento animista ele é o mais narcísico possível. O pensamento animista é tipo assim, eu tenho a força, independente do que o mundo possa me dizer. Ele vai dizer, esse pensamento animista segue em todos nós. Ele é o contraponto de um pensamento científico, que é o pensamento que, evidentemente, lida com a finitude, com a falta, com as limitações do processo, etc. Pessoal, eu sei que eu já falei mais além do combinado, aí nós temos várias coisas que a gente pode seguir conversando, mas, evidentemente, quero deixar em aberto para que a gente possa sair de um lado mais fascista meu aqui, quem sabe identificado com o pai da horda, querendo tomar a palavra e não dar a palavra para vocês. Mas estou à disposição e agradeço aí a disponibilidade. Vocês podem colocar suas questões no chat e eu vou lendo aqui e passando para o Inácio. Cida,
Oi, Eu só queria agradecer assim, o Inácio, porque eu achei fantástico, achei tão fantástico essa síntese toda, Inácio. Muito bom, viu? Assim, nossa, bacana mesmo. Vamos abrir aí para as questões, né? uhum, sim. Já tem aqui agradecimento, falando da organização histórica e evolução dos conceitos que você apresentou, né? Todos concordamos com isso. Muito bom. Uhum. Não sei se tem, Cida, se tem alguém inscrito, eu posso falar já direto por Luiz a Fernando, questão. não tem ninguém inscrito, por Ah, favor. então tá. Tem a palavra. Então, Inácio, obrigado pela sua participação. A mim ocorreu uma questão da vida do Freud, e eu acho que você podia comentar talvez alguma coisa que ele, quando foi à Acrópole, que a Grécia era a grande referência para o Freud, né? E ele adorava os gregos, os textos gregos, ele tinha coleção de miniaturas de esculturas gregas. Teve até uma exposição bem grande no MASP alguns anos atrás, não sei se alguém pôde ver, da própria coleção que o Freud tinha, né? Mas quando ele foi à Acrópole, tem um fato lá que ele passou mal na Acrópole, embora ele gostaria muito de a Grécia e estava lá na Acrópole, afinal, no lugar dos ídolos dele, né? E ele passou mal, né? E isso está nas biografias do Freud, esse fato, né? Não me lembro se ele mesmo colocou isso assim exatamente em algum texto, isso eu não estou lembrando. Mas aí que ele passou mal, ele foi embora, né? E foi embora e depois ele ficou refletindo o que aconteceu com ele, né? E aí uma das coisas que ele comentou, ele disse, olha, eu me senti mal porque eu percebi depois que apareceu uma vozinha dizendo você foi muito mais longe do que seu pai, né? E eu acho que tem a ver com essas questões de identificações lá do começo desses objetos, né, que a gente tem iniciais da mãe, do pai, né, e de transformar isso em algo da própria pessoa. Aliás, o Goethe era outro ídolo do Freud, né? Então, mas eu queria comentar isso que me ocorreu, essa observação do Freud, que ele passou mal, quer dizer, houve um tipo de ataque eu imagino, de crítica, né, de autocrítica, como que ele superou o pai, né? E tem a ver com essa coisa de matar o pai, né, do grupo, né? Enfim. Obrigado, Inácio. Posso falar algumas coisinhas, Cida? Sim, claro. Tá. Sim. Fernando, sim, é bem importante o que tu lembra, né? Isso é o Freud teve esse distúrbio de memória na Acrópole em 1904, né? Então, tem várias leituras que vamos fazer, que os biólogos vão fazer, e que realmente tem todo um vértice identificatório, porque em 1904, quando Freud vai à Grécia e vai à Acrópole, então vai ter esse mal-estar, essa síncope, assim, isso tem a ver com algumas questões importantes, né? Que tem a ver, inclusive, 1904, digamos, é um marco, digamos assim, do final da relação dele com o Fliess. Eu falava da autoanálise do Freud, a figura do Fliess, o lugar deles, esse processo do Fliess que começa lá em 1887, vai seguindo, tal. Quando chega em torno de 1900, com a interpretação dos sonhos, digamos, a maioria de nós concorda que é o grande momento em que a relação entre os dois chega ao final. E vai ter divergências, etc. E a partir de 1904, realmente, eles não têm mais correspondência. Depois vai ter uma encrenca com a teoria da bissexualidade mais adiante. E é quando ele tem esse distúrbio. O Freud vai voltar a falar desse distúrbio em 1936. Tá? Tem esse trabalho, um distúrbio de memória na Acrópole. Em 1936, ele retoma isso. É extremamente interessante porque ele retoma numa carta que ele vai escrever para o Romain Rolland. Né? Eu sempre brinco que é uma carta muito interessante, porque é uma carta que ele está escrevendo ao Romain Rolland pelos 70 anos do Romain Rolland. Só que é uma carta em que ele fala só dele. Né? Ele inicia falando do Romain Rolland, parabéns, e daqui a pouquinho ele retoma essa história de que ele teve na Acrópole, essas questões todas. Né? Ele fala aí dessa submissão à figura paterna, de como ir além. Né? Isso liga com outro trabalho freudiano nesse sentido, que é interessante quando a gente fala de superação, de transformação, né? Dos legados, que é Arruinados pelo Êxito, que é um trabalho de 16 do Freud, onde o Freud vai falar um pouco das questões da dificuldade dos sujeitos neuróticos de superar as figuras parentais.
né? O que significa? Por superar as figuras parentais é o que a gente chama hoje de forma mais teórica, são os assassinatos simbólicos das figuras parentais. Assassinatos necessários de ser feito para que o sujeito avance na vida fora. Então, há que superar as figuras parentais, né? Então, lá o Freud retoma isso, é extremamente importante, e no epílogo, ou no epílogo, da Psicologia das Massas, na parte final, tem um pós-fácil. No pós-fácil, o Freud retoma várias coisas. E uma das coisas que o Freud retoma ali, que é importante, que liga com isso que tu está dizendo, Fernando, ele liga ali com uma questão de ele assim, como é que nasceu o primeiro poeta épico? Que o Freud vai tentar justificar como é que a gente avança, como é que se faz a ligação da transição entre o coletivo e o individual. Como é que se faz esse trânsito? Ele diz como é que isso vai se fazer, como é que isso vai se dar, como é que se vai se dar esse processo de assassinato simbólico e de transformação. Então, ele fala que o primeiro poeta épico, o que ele retoma lá? O primeiro poeta épico é aquele que acredita que matou o pai sozinho. Ele vai dizer isso é uma transformação no contrário, porque, na realidade, a tese freudiana é que todos os filhos se reuniram e mataram o pai, né? E aí inicia a cultura, etc., em totem e tabu. Ele diz, o primeiro poeta épico vai inventar o herói, e o herói é aquele que vai ter que fazer sozinho o assassinato do pai, simbolicamente falando. Então, ele reporta que cada um de nós vai ter que ser um pouco esse poeta épico, que é poder pegar o que é da universalidade e poder fazer esse trabalho de ruptura com as figuras parentais dentro de uma questão estruturante que possa ser libertadora. Ou seja, ser o herói da própria história, se nós quisermos fazer um jogo meio lúdico dessas narrativas. Mas isso é importante. Se nós falarmos das questões identificatórias do Freud, evidentemente Goethe surge como uma figura importante, né? Os trabalhos que o Freud, as citações que ele tem do Goethe, é uma das figuras que o Freud mais cita o Goethe. Além do Goethe, evidentemente, talvez mais proeminente, é o Moisés. Né? Moisés é aí a grande figura freudiana, pelas questões judias do Freud, pelas questões, né, aquele trabalho do Freud de 17, o Moisés de Miguel Ângelo é extremamente importante. Então, essas são figuras significativas. O José bíblico, que tem a ver com o intérprete de sonhos. Então, quando o Freud fala, né, como é que esses elementos comuns, inconscientes, que vão ampliando. Porque ali no Psicologia das Massas, um dos momentos que o Freud fala é justamente de uma terceira faceta das identificações, que é a possibilidade de nós seguirmos ampliando o nosso processo identificatório. Umas coisas são as identificações primárias, secundárias, estruturais, constitutivas do sujeito. Outra coisa que ele diz é a amplitude das possibilidades identificatórias. Né? É isso que ele diz que faculta que as massas possam seguir se organizando. Para que nós nos organizemos como grupo, nós temos um processo identificatório comum, seja o pensamento freudiano, seja a psicanálise, seja os nossos referenciais. Isso é uma ampliação da nossa história primária. Ou seja, ele fala que isso é uma aquisição importante. Podemos dizer que o processo da análise tem a ver com desidentificações, com enlace, desenlace e com a possibilidade do sujeito ampliar a sua possibilidade de novas identificações. E o que isso tem de transformador. Tem aqui uma solicitação, a Maria Luísa Salomão, é o que está aparecendo para mim. Ela diz o seguinte, hoje vemos no adolescente, adulto, jovem, a não escolha de objeto, racionalizam dizendo que são bissexuais, pansexuais e assim por diante. É o processo identificatório que ficou capenga? Você poderia falar um pouco sobre como você vê isso? Maria Luísa, sim, eu acho que tu cita, né, a própria questão da adolescência, né, acho que nunca vivemos tanto a necessidade de revisitar alguns conceitos, né, não só freudiano, como de outros pós-freudianos, mas no caso do nosso recorte aqui, é justamente, né, eu acho que a necessidade de poder se falar, falar e pensar, né, e ampliar do que se trata quando se fala de bissexualidade, né? Eu entendo assim que a bissexualidade no pensamento freudiano, ela vai transitar do que a gente pode chamar de uma bissexualidade narcísica para uma bissexualidade edípica. A bissexualidade narcísica, evidentemente, é a ideia de 2 em 1. E a bissexualidade edípica é justamente a possibilidade dessas questões triangulares, a possibilidade das entradas dos terceiros. Então, eu acho que tem várias formas de ler isso. Eu vou tentar, talvez, citar 2 formas de ler isso. Uma é a questão
Inclusive, tem um trabalho do Freud que eu acho muito interessante, que é um trabalho pouco lido por alguns de nós, mas que é um trabalho que eu ia citar ali na minha história, eu acabei agora tu me dá a chance de retomar, que é o que eu falei do Leonardo em 10, e em 20 tem a jovem homossexual, né, que é aquela jovem homossexual que o Freud trata, que é um trabalho dele de 20, em que ele retoma a questão da homossexualidade e a questão da bissexualidade, né? E, evidentemente, ele está em 20, ele tem muito mais aporte para trabalhar isso, e uma das coisas importantes que ele diz ali, inclusive, ele trabalha com a ideia que os pais procuram o Freud para que o Freud transforme a sua filha homossexual numa heterossexual. E que ele diz, olha, é a mesma coisa que tu me pedisse para transformar um homossexual num heterossexual. Isso não existe. Ou seja, isso é a constituição do sujeito, etc. Uma das coisas que ele diz que é extremamente importante, quando ele interrompe o tratamento com ela, ele diz assim, olha, ela não tem indicação de tratamento. Por que não tem indicação? Porque ela não tem sofrimento com isso. Para ela, essa escolha de objeto está bem. Uma coisa seria se ela estivesse insatisfeita com isso, inquieta, dúvidas a respeito da sua escolha de objeto. Ela não tem escolha. Então, é nos primeiros momentos que ele diz, olha, tem que ter sofrimento. Se não tem sofrimento, isso não nos toca, né? Mas mais do que isso, e tentando não fugir da tua pergunta, que é uma resposta assim, exige trabalho, né, Maria Luísa? É quando ele diz também que a importância que ele diria, quando tem esses quadros com sofrimento ou inquietação, que a gente abra espaço para brincar com a bissexualidade. Brincar no sentido de poder olhar essas várias facetas que constituem a nossa bissexualidade. Né? O quanto a função analítica também implica em trazer isso para a cena para ser pensado. Né? Claro que o adolescente do final do século XX e início do século XXI, ele vai sofrer modificações e apresentações importantes e significativas, mas talvez uma das grandes diferenças e que nos inquieta muito é que o adolescente que fomos, o adolescente que até então, né, da metade do século XX, início ali, nós diríamos aquela máxima, né? Vive na fantasia aquilo que não vive em ato. Isso é uma máxima importante que nos dava uma certa guarida importante nessas configurações. Bom, a fantasia, o sonho, o onírico, ok. Como se as fantasias da bissexualidade, como os nossos componentes do édipo, digamos, passivo, como se os meus desejos homossexuais na adolescência eu transferisse para o meu mundo onírico, fantasioso, e isso desse conta. E aí o adolescente vai vivendo e não vive em ato. Hoje, como adolescente, em parte, passa a viver isso em atos, na sua vida corriqueira, né? Ficar com meninos, ficar com meninas, não sei bem o que eu quero os dois, etc. Isso é um discurso, digamos, frequente na clínica dos pacientes da adolescência, da puberdade. Então, tem uma questão importante. Sim, passam a viver algumas coisas ditas na ação, e que necessariamente, não sei se nós temos de botar sob a chancela de uma questão problemática, e sim de uma questão que é uma pergunta e uma vivência que tem que ser pensada, que tem que ser olhada do que estamos falando, do que se trata essas questões, né? Muitas vezes os pais ficam excessivamente ou querendo ter definições que o adolescente não tem, né? Muitas vezes tendo respostas que ele não tem, que ele precisa poder viver mais esse jogo da bissexualidade para ver como é que isso vai se estruturando. Isso não significa que nós não temos que abrir um espaço de escuta, um espaço de poder conversar sobre essas questões, né? Agora, se essas questões vão se tratar, né, de como é que isso vai se estruturar, bom, como é que isso vai se estruturar, isso nos interessa, né? Porque eu partiria do pressuposto que algumas teses, até que prove o contrário, que defendem, uma vez estruturado o sujeito, que a bissexualidade, em termos de escolha de objeto sexual, seja uma construção definitiva. Eu acho que a gente tem que deixar interrogado do que se trata, quando isso passa a ser uma suposta escolha definitiva, né? Porque, digamos assim, que a bissexualidade, na sua amplitude de poder viver as escolhas de objeto dos meus interesses femininos e masculinos por mulheres e homens, etc., isso seria, talvez, o auge de uma impossibilidade de se haver com renúncias necessárias e estruturantes da vida, né? Os sujeitos heterossexuais renunciam a algumas coisas, os sujeitos homossexuais vão renunciar a outras coisas. Então, a renúncia vai estar nos constituindo. Não existe sujeito que não vai ter suas renúncias. Quando se faz uma certa apologia de uma bissexualidade, né, na sua plenitude, talvez a gente tenha que deixar interrogado do que se trata. Do que esse sujeito está muito mais preso, talvez essa ideia, né, narcísica, primária, onipotente, aquilo que eu chamava um pensamento animista, aonde o corte, a intervenção, a diferença, a falta não se anuncie,
porque, digamos assim, em termos teóricos, né, eu poder viver todas as benesses do que o universo do feminino e do masculino me oferece é uma coisa extremamente encantadora. Né? Agora, como lidar com isso, com as várias questões de quem é esse outro, de como é que esse outro entra em cena, né? Como é que se dão as rupturas, as marcas das diferenças. Então, acho que existe uma série de coisas que nós não temos respostas, né? Mas que, evidentemente, nós temos que nos haver do que nós estamos falando. Né? Então, eu acho que repensar as questões da bissexualidade, né? As bissexualidade que está calcada na essência da concepção edípica freudiana, que a gente possa olhar do que se trata de um aprisionamento, porque às vezes o discurso é de uma liberdade de escolha, e a pergunta que nós temos que fazer é quanto aquilo realmente é uma liberdade de escolha ou é uma ausência de escolha. Né? Então, acho que a pergunta interna, a pergunta que a gente vai ter que instrumentalizar com esses sujeitos, porque o discurso, muitas vezes, é uma liberdade total e eu tenho escolhas. Se for aprisionamento a esses mandatos que a gente diz endogâmico, e eu resgato a palavra mandato, bom, talvez não seja desta liberdade suposta, e sim seja um aprisionamento, de ter que seguir essas trilhas. Né? Não podemos esquecer, nós estamos falando o tempo todo entre cultura e indivíduo. Né? A nossa cultura é uma cultura que vem, historicamente, ela vem nessa pegada, né? Ela vem numa pegada de que o sujeito pode, sabe aquela máxima que querer é poder? Né? Isso já traduz um pouco o jeito que a cultura se estrutura, como se fosse da ordem disso. Né? E não, na verdade, que querer é um processo que tem que se ver com uma série de questões importantes. Então, eu acho que poder repensar o que é liberdade de escolha e o que é aprisionamento é um dos pontos de partida extremamente importante, independente das escolhas desse sujeito. Né? Porque o discurso da liberdade, às vezes, é um pseudo-discurso. Nós podemos pensar que a própria estrutura cultural pregoa que nós somos livres. Né? E a cultura, né? A cultura do século XXI, né? O homem iniciou o século XXI com uma grande questão da sua liberdade de escolha. E nós temos que pensar se existe realmente liberdade de escolhas, se nós não somos muito mais aprisionados do que imaginamos ser. Né? Então, eu acho que é importante que essa questão possa ficar em aberto, o que é estar cumprindo um script que o sujeito não desenhou para si. Na verdade, Inácio, essa pergunta foi da Anete Francisco. Eu vou passar agora o que solicita a Maria Luísa Salomão. Ela pede se você pode discorrer sobre esta distância dos psicanalistas freudianos, do espírito freudiano, esse vínculo sempre presente entre o social e o individual. Agradeço depois esse sobrevoo maravilhoso sobre o conceito que enlaça exatamente o social e o individual. Brilhante. Maria Luísa, acho que sim, assim, né? Eu acho que a gente pode brincar, né, que é a psicanálise, o que os psicanalistas fazem com ela, né? E, evidentemente, cada um de nós faz com ela o que a gente pode, né, de acordo com os nossos recursos, né? Eu acho que essa cisão entre psicologia individual e social, ela vai surgir por uma questão assim, porque se eu for me implicar nessas duplas faces de como é que nós... Isso vai me dar muito mais trabalho, né? Isso vai exigir muito mais comprometimento do analista com a sua escuta. Né? Se nós formos olhar o pensamento freudiano, o Freud vai estar conversando o tempo todo com a cultura que ele está inserido, né? E com a cultura que está dentro do setting. Não é a cultura fora do setting. O que a cultura vem para o setting? Né? Como é que ela entra? Como é que ela ocupa? Como é que ela vai habitar o setting analítico? Como é que ela vai adentrar as salas de análise? Ela vai entrar o tempo todo e por várias facetas. Né? Eu posso pegar um recorte ali, pegando o que a Cacilda trouxe e o que eu tenho estudado nos últimos tempos, que é a questão do racismo. A questão do racismo é um exemplo clássico disso, e a grande crítica que a gente possa fazer à psicanálise e os psicanalistas é justamente, e pegando assim o segmento das nossas instituições, né, o que se fez historicamente. Historicamente, evidentemente, salvo as exceções, etc. Né? Estou falando de uma coisa mais ampla e não pessoal. Mas a grande maioria do que se trabalhava as questões raciais nos consultórios, sempre se trabalhou as questões raciais desde um cunho individual.
né? E se eu trabalho as questões raciais desde o cunho individual, eu vou trabalhar o autoconceito do povo negro, o sentimento de inferioridade do povo negro, né? As questões competitivas do povo negro. Então, eu vou todo por um viés, que lá, sei lá, o Fanon já diz isso, a Quilomba já diz isso, eu vou psicopatologizar a questão do racismo como algo estritamente individual. Óbvio que tem as repercussões de como cada sujeito vai lidar com isso. Mas, se o analista não tiver uma escuta, que o racismo habita a cultura como um todo e habita o analista, nós já temos um problema na escuta desse analista. Porque ele não vai estar habilitado a escutar o sofrimento do outro desde o lugar que ele também faz parte desse cenário, né? Quando a gente olha que a cultura é narcísica, a gente diz, bom, eu, analista, também tenho vários segmentos narcísicos, né? E eu também sou convocado pela cultura a ocupar essas questões narcísicas. Então, quando eu vou escutar meu analisando, evidentemente, com as suas questões, pegando esse recorte das questões narcísicas, eu tenho que poder também me haver comigo, enquanto esse ser da cultura, enquanto esse ser também narcísico, né? E quanto esse ser que pode acreditar equivocadamente que os nossos referenciais teóricos dão conta de todo o sofrimento psíquico, né? Então faz com que a minha escuta fique obtusa, né? Então, eu acho que a gente vai se distanciando, foi se distanciando, estamos nos reaproximando, realmente assim, por uma questão defensiva, né? Porque aí eu não vou querer me haver com isso, né? Então tem aquela máxima assim, a psicanálise também é um ato político. Ser psicanalista também é um ato político, né? Tu tem uma postura, tu tem um lugar. Nós estamos falando de um ser político e por muitas vezes defendemos que a psicanálise não tinha a ver com questões políticas. Não, são questões políticas que nos inserem na cultura. São as questões políticas que permeiam as nossas instituições. São questões políticas que decidem qual é o programa de um instituto. É uma questão política, né? Vamos estudar Freud, Lacan, Bion, Winnicott, são questões políticas institucionais, né, que vão permear como é que as instituições vão resolver essas questões. Então, esse ser político, quando Freud funda a IPA, ele funda uma instituição política. A Associação Psicanalítica Internacional, ela é uma instituição que ela vem de cunho científico, mas ela tem toda uma questão política. O que é a história do movimento psicanalítico que o Freud escreve em 14? É um texto teórico, também tem coisas extremamente relevantes ali e importantes, mas ele apresenta para a comunidade psi toda a questão da divergência com Jung, com a ruptura, o que aconteceu, por onde ele andou. Ele resgatou questões importantes quando ele cria os chibolês da psicanálise. Os chibolês da psicanálise, os 4 grandes construtos teóricos do que alguém teria que trabalhar para ser psicanalista, também é uma postura política. Política nesse sentido que nós estamos falando. Então, a psicanálise, os psicanalistas vão se afastando para ficar numa suposta área de conforto. E, evidentemente, eles perdem. Eu acho que a psicanálise brasileira ela tem avançado de forma importante, não só nas questões do racismo, que eu tenho trabalhado nesses últimos 2 anos, mas, evidentemente, em várias outras questões, né? Hoje nós conseguimos ter uma empatia, que é um outro conceito brilhante que está na psicologia das massas. Palavra empatia. Procurem lá empatia. O Freud diz, a identificação tem a ver com imitação e com empatia. A imitação é um processo mais básico, mais elementar. A empatia é que tem a ver com esse jogo entre o eu e o outro. A empatia, o Freud tem a ver assim, com esse outro que alberga algo que eu estranho. O estranho de 19, né? O conhecido e desconhecido. Então, o conceito de empatia que está ali, ele está em vários momentos do texto, mas no capítulo 7º tem a palavra empatia e ela é extremamente importante para isso que nós estamos falando. Então, a empatia desses contextos, dessas questões importantes e significativas, né? Se nós não soubermos no nosso 7, seguindo isso, a questão de gênero, que é uma questão importante e significativa, que lugar é esse que a mulher ocupa na cultura, o que os transexuais ocupam, isso é do sujeito, é da mulher, mas é maior do que isso. Se nós ficarmos alheio a isso, nós vamos ter uma visão extremamente parcial de algo que não precisaria ser parcial, que poderia ter uma amplitude de capacidade de conversar e de compreender mais além de uma questão restritiva. Esse sujeito, e nós somos impregnados na cultura. Nada melhor que a pandemia. A pandemia não tem colocado em cena de uma forma intensa e importante a vivência traumática de analistas e analisandos, né? Só pegar o exemplo nosso agora, né? Tem vários, mas esse exemplo da pandemia é extremamente importante.
a situação de vulnerabilidade, de desamparo, de temor, das mortes acontecendo, das mais variados contextos, né? Das mortes que remete diretamente aos nossos analisando, as mortes que remetem diretamente às nossas histórias familiares, etc. Bom, isso está posto de forma importante e significativa e nós temos que nos haver com isso. Nós temos que poder olhar esse vértice mais além da questão individual de cada analisando. Olha, eu vou colocar mais uma questão trazida pela Juremice, que agradece a você pelo brilhantismo da sua fala e agradece ao núcleo. Depois a gente vai se encaminhando para o final, não? Mas antes, depois eu vou ler o agradecimento do Dr. Colucci, que eu acho que ele vai representar muito do que a maioria de nós gostaria de dizer. Bom, a Juremice, ela diz assim, que hoje se utiliza a palavra identidade, identidade de gênero, identidade sexual, palavra não usada por Freud. Como você vê essa questão? Ou usada por Freud em determinada situação? Juremice, esse é um pouco o nosso calcanhar de Aquiles, assim, né? Eu discutia com uma colega esses dias, assim, falta uma palavra, né? Para essa questão que identidade de gênero, identidade sexual, tá? Que tu disseste, assim. Realmente o Freud não usa. O Freud usa a identidade em duas grandes circunstâncias, né? Ele vai falar de identidade de pensamento e identidade de percepção. Ele fala no projeto, ele fala na interpretação dos sonhos, né? Identidade de percepção é o que eu desejo, o que eu busco no mundo, eu quero algo que seja idêntico ao que eu desejo. E a identidade de pensamento é justamente quando eu não encontro, eu vou pensar e vou buscar nos arquivos da minha memória a possibilidade de um possível encontro. Então, identidade de pensamento e identidade de percepção são dois conceitos brilhantes, extremamente importantes na dinâmica psíquica, né? Que uma outra coisa que eu acho que, se algum momento vocês me convidarem para voltar, que eu acho fantástico, é poder pensar as percepções, né? As percepções do sujeito, de si, do mundo. Como é que se dá a questão da percepção? A percepção ela está presente em todo momento, em todo lugar, mas temos poucos trabalhos falando da questão da percepção. Como é que o sujeito lida com o que vem do mundo, que evidentemente que permeia as questões identificatórias. Então, mas retomando, né, Juremi, não temos isso, né? Nós acabamos muitas vezes usando essa expressão, que porque qual é a questão da palavra identidade, que ela tem um complicador, né? Porque a identidade ela pode ser sentida como algo do idêntico, como algo do igual, e ninguém é idêntico a ninguém, né? Ou seja, né, quando a gente fala de identificação, nós não estamos falando de identidade a estrito senso, né? Identificação é esse mosaico. O Freud diz lá no Eu e no Id, ele diz que nós temos um arco identificatório, né? Quando ele fala do complexo de Édipo, assim, de um lado o Édipo negativo, do lado positivo, e tem esse arco, que são as múltiplas possibilidades de nós constituirmos como sujeito. É isso que habilita o Freud dizer por que um sujeito homossexual, por exemplo, ele tem uma identificação paterna pela virilidade, um homem viril, e ao mesmo tempo ele tem uma escolha de objeto homossexual. Ele diz, isso só é possível por quê? Porque nós temos um mosaico identificatório que permitiu a esse sujeito se identificar com a figura paterna e se constituir desde o modelo que chamamos de masculinidade, entre aspas, vamos dizer, um modelo de virilidade, e na escolha de objeto, ele tem uma identificação materna, digamos, e escolheu um homem como objeto do desejo. Isso é só um exemplo desta complexidade identificatória, o que o Freud chama hermafroditismo psíquico, lá nos 3 ensaios. Hermafroditismo, ou seja, assim, essas múltiplas possibilidades de combinações para nos constituir como sujeito. Então, a palavra identidade, que é o que a gente tem usado e que algumas vezes, quando eu vou escrever, eu me obrigo a usar, para poder falar um pouco sobre essas questões, ela tem esse problema, né, de remeter a algo que foge na excelência do que são os processos identificatórios. Esse mosaico, essas múltiplas possibilidades. Se nós voltarmos à carta 52, os N's arranjo e rearranjo que o psiquismo vai fazer vida fora. E se nós ficarmos com a ideia do idêntico, é como se nós fechássemos uma porta. E uma porta que é anti-analítica, que é anti-sujeito, é o sujeito poder se descobrir vida fora com várias questões que até então
né? Nós estávamos conversando antes aqui de começar o evento, né, com a Cacilda, com a Maria Aparecida, com a Cibele, falando com o Sidney, e falando assim que possibilidades de avanço, num certo sentido, a maioria de nós teve com a questão do mundo online, que até um ano atrás era totalmente desconhecido para a grande maioria da nossa geração, principalmente, e o quanto a gente avançou, e o quanto a gente descobriu, e o quanto hoje a gente tem mais intimidade, e até tendo prazer de usufruir, de estar aqui com vocês, está sendo viável porque tem todo esse universo. Então, isso significa dessa complexidade identificatória, que é a ideia da identidade, remetendo ao algo do idêntico, fecha, porque ninguém é idêntico ao outro, nem idêntico a si mesmo. É eu poder saber da minha potencialidade de transformação que vai seguir de infinito. Mas nós temos uma certa problemática aí, Jeremy, que fique aberto para podermos discutir, que é justamente que teoricamente e de uma forma mais explícita se torna das identificações. E as identidades, elas remetem à identificação, mas ela tem essa problemática de um fechamento, e que talvez nós tenhamos que pensar numa outra forma de falar. Tanto que eu tenho preferido falar para poder não perder, né? Então, talvez resgatar como é que esse sujeito deu conta do seu processo identificatório. Que identificações de gênero esse sujeito tem, que identificações raciais esse sujeito tem, porque podemos até ficar identificações raciais. Bom, nós temos uma imensidão de uma população negra e com várias possibilidades identificatórias. Não existe o sujeito negro como não existe o sujeito branco. Existe uma complexidade, né? Então, a questão da identidade tem essa problemática teórica, né? E que a gente está desafiado para poder pensar quais são as possibilidades de dar um destino aos processos identificatórios que nos constituem e se a gente consegue encontrar uma palavra que carregue isso de forma mais explícita e mais adequada, que eu acho que a identidade não carrega. Mesmo que eu já tenha escrito sobre isso, eu acho que não. Bom, eu vou então, acho que a gente já está avançando um pouquinho na hora, eu vou ler a mensagem do Dr. Colucci, depois passo a palavra para a Cibele e depois para a Cacilda. Ele diz o seguinte: parabenizo e agradeço a Inácio pela consistente palestra. Vem muito de encontro ao luto que estamos vivendo. Pavan tinha a dedicação à obra de Freud, um conhecedor e estudioso do projeto e outros temas. E ele diz que esse seminário está sendo uma homenagem ao Pavan. O som, Cibele. Cibele. Ativa o som. Bom. Desculpe. Eu quero me despedir de todos vocês, especialmente do Inácio, agradecer mais uma vez a aceitação do seu convite e falar que hoje nós tivemos assim um momento de brilhantismo mesmo, poder ouvi-lo, você mostrar, Inácio, todo esse passeio pela obra freudiana e nos apontar duas vertentes, que a gente pode ver esse mosaico todo, e você nos ensinou que nós podemos ficar com duas vertentes, da identificação e do desamparo, e poder fazer todas as leituras por aí, sabe? Então, eu gostei muito, muito obrigada, isso acrescenta muito para mim e tenho certeza para todos os colegas. E você falou, se a gente convidar mais uma vez, você pode ter certeza que sim, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Eu gostei demais, Inácio, de ouvir você falar, se a gente convidasse você de novo. Eu falei, nossa, que bom, a gente vai poder chamá-lo novamente, fiquei super feliz. Eu acho que o tempo todo, após a partida do Pavan, já estava prevista a sua vinda, né? A gente aguardando você, e eu pensei muito isso que o Colucci colocou, sobre, puxa, mas que coisa boa, nós vamos trazer uma pessoa tão bacana, uma pessoa que também é uma referência dentro da psicanálise. Eu acho que vai ser mesmo uma homenagem nossa para o Pavan.
Então, eu acho que... E gostei muito quando você diz assim, né? E é isso que a gente pode levar hoje também, que é seguir, na fala do Freud, seguir produzindo apesar da dor. Né? Eu acho que isso, de certa forma, é mesmo o que... Eu acho que aqui eu estou junto com uma porção de colegas, acho que todos os colegas, e eu acho que é isso, seguir produzindo apesar da dor. Então, assim, eu agradeço muito, gostei demais. No nosso curso de formação, agora a gente vai trabalhar com o Freud, os artigos de metapsicologia. Então, acho que você também introduziu, de alguma forma, tudo isso para a gente pensar. Então, agradeço muito, muito grata pela sua disponibilidade de estar hoje e pela sua disponibilidade de vir novamente. Viu? Bom, então, agora é agradecer. Agradecer e agradecer, né? Eu posso Agradecer, dar só um agradecimento. Eu queria fazer um agradecimento bem rápido, Maria Aparecida. Não, claro. eu só queria agradecer muito a todos vocês. Eu adorei estar aqui, né? Às vezes me empolgo, acabo falando mais do que eu gostaria no primeiro momento, para deixar vocês falarem mais. Mas sim, e quando vocês falam da história do Pavan, aí eu acho que bom que a gente pôde então trabalhar, que a gente pôde fazer jus, né, à história dele. E quando fala, né, que a Silda Torre lembra isso, nós temos, acho que em Freud, um bom modelo, assim. O Freud é um sujeito que em várias situações de lutos importantes, inclusive em 20, com a morte da filha, e todos nós podemos dimensionar o que é a perda de um filho, ele seguiu trabalhando, produzindo, teve morte de netos, de figuras importantes na vida do Freud, né? Ou a própria morte do pai, lá quando o Freud estava produzindo a interpretação dos sonhos. Então, tem vários momentos importantes que é desse aprendizado. Mas, assim, foi ótimo estar com vocês. Eu já tenho aí um convite, acho que agendado com a Rosa, se eu não me engano, é para novembro, para uma atividade também aí sobre um filme que a gente está conversando. Então, eu já me sinto um pouco em casa. Por isso que quando eu me sinto em casa, a minha mãe diz que eu sou muito saído, assim, né? Que eu já saio me convidando, assim, né? Então, eu sei que volto para provavelmente falar com vocês em novembro, nessa atividade que a Rosa está organizando, a princípio, a partir de um filme aí. Mas muito obrigado e pela paciência, pela tolerância aí. Eu realmente não vi as horas passar. Então, adorei muito estar com vocês, as perguntas. Então, um grande abraço a todos aí. Prazer estar aqui. Abraço e muito obrigada a você e a todos que estão aqui, né? Cibele, Cacilda e todo mundo que está presente aqui hoje. Foi muito, muito rico e emocionante. Uhum. Até breve. Até breve.